Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, voltei aqui para gravar mais um vídeo para vocês. A atividade dessa semana, a gente vai continuar com decimais, tá? E fração, e vamos ver um pouquinho de gramática agora na língua portuguesa. Vamos iniciar então com matemática. Na matemática, eu trouxe uma revisão do que nós vimos semana passada, que são os números decimais, tá? Então, aqui, ó, são números caracterizados pela presença da vírgula, né? Isso a gente viu semana passada. Estou revendo agora aqui com vocês, ó, trouxe outros exemplos. Então, os números decimais são caracterizados pela presença da vírgula. Aí, na semana passada, eu mostrei várias situações em que esses números aparecem, né? O mais comum é o sistema monetário, né? Que aparece bastante a vírgula. Mas não é só aí que aparece, né? A gente viu lá outras situações. Todo número decimal é formado de duas partes. Quais são essas partes? A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, e a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Aí aqui eu trouxe mais um exemplo, né? Ó, parte inteira à esquerda da vírgula, parte decimal à direita da vírgula. Bom, o que isso quer dizer? Se a gente pensar no dinheiro, ó, 1,50 aqui, ó. Sempre que for dinheiro, tem que fazer o símbolo aqui, tá? Bom, então, 1,50 aqui, né? O que a gente tem que entender? O real é a parte inteira e 50 é a parte decimal, 50 centavos no caso. E os centavos, ele é parte do real, né? Então, a parte decimal é algo que foi dividido. Porque se a gente juntar duas moedas de 50 centavos, a gente tem o quê? R$1, certo? Então, a parte, né? O centavo é parte do meu todo. E por que é importante entender isso? Vamos para a explicação aqui abaixo agora. Aqui eu trouxe para vocês, né? Um quadro. Lembra que lá no início nós vimos o quadro numérico, né? Nós vimos as classes dos números. Então, nós vimos que o número, ele tem a classe das unidades simples, que é essa aqui, ó. Né? Então, aqui a unidade simples, se eu colocar o 8 aqui, ele vai valer 8. Se eu colocar o 8 aqui, ele vai valer 80, porque ele está na dezena. Se eu colocar o 8 aqui, ele vai valer centena, ele vai valer 800, né? Porque ele está na centena. Eu posso continuar aqui e colocar unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Se eu colocar o 8, ele vai valer 8 unidades mais 8 unidades de milhar, portanto, 8.000. Se eu colocar o 8 aqui, 8 dezenas, 80, mas aí seria 80.000, porque está na casa do milhar. A mesma coisa aqui. Aqui ele vale 800, mas é 800.000, porque ele está na casa do milhar, né? E nós temos agora, que nós estamos aprendendo, né, a parte decimal também. E o que separa essa parte inteira dessa parte decimal? A vírgula, né? Então, se eu colocar o 8 aqui, agora ele vai valer o quê? 8 décimos. Se eu colocar o 8 aqui, ele vale quanto? 8 centésimos. 8 aqui, 8 milésimos. Aqui, 8 décimos de milésimos. Aqui, 8 centésimos de milésimos. Aqui, 8 milionésimos, né? E ele continua para cá também. Bom, mas se aqui, né, esse 8 quer dizer 8, aqui ele quer dizer 80, aqui ele quer dizer 800, e aqui, né, o que seria 8 décimos? Bom, 8 décimos, vocês repararam que aqui, ó, olha o que ele representa. Aqui, 8 dezenas, ó, é 8 vezes o 10, certo? Que é 80. Aqui é 1 décimo. Como assim? Lembra lá, o que representa a fração? O que representa essa fração? Não é algo que foi dividido em 10 pedaços e a gente pegou 1. Então, o 8 décimos é isso aqui, ó. Você tem que imaginar isso daqui, né? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Você tem que imaginar que algo, né, que a parte inteira foi dividida em 10 pedaços, mas que você não pegou tudo, você pegou só 8 décimos. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você pega isso aqui, ó, né, ó. E sobra esse pedacinho aqui. Porque de 10, você pegou 8. Então, você pegou 8, né? Você pegou 8 décimos. É assim que a gente lê aqui, ó, 8 décimos. E por quê? Porque é algo que foi dividido em 10 pedacinhos. Como assim? Eu vou apagar aqui um pouco só para não ficar confuso. Vamos pensar de novo no dinheiro, tá? Que é algo usual, né? Algo que a gente usa aí no nosso dia a dia, então é fácil da gente compreender. Vamos pensar no dinheiro, então, né? Vamos pensar aqui em 5 reais, tá? Então, ele tá para cada vírgula, né? Ele é inteiro, 5 reais. Vamos dividir ele em 10 pedacinhos. Se você tiver 5 reais, você vai dividir com 10 pessoas. Quanto cada pessoa vai receber? 50 centavos, né? São 10 pessoas, cada pessoa recebe uma moeda de 50 centavos, então você representa isso assim, representa, ó, 0,50. E por quê? Porque você dividiu 5 reais em 10 pedacinhos, tá? E esses pedacinhos é o quê? 50 centavos. Ou a gente pode cortar aqui e falar 5 décimos, certo? Continuo sem entender, professora. Então, vamos lá. Vou mostrar uma outra atividade para ajudá-los a compreender. Bom, aqui eu trouxe para vocês, acredito que vocês já tenham visto isso em sala de aula, para quem ainda não viu, eu vou apresentar. Esse aqui é o material dourado, né? E ele representa o nosso sistema de numeração decimal. O que acontece aqui? Aqui, a gente pode dizer que ele está representando o décimo, tá? Então, aqui ele está representando o décimo. Deixa eu mudar a cor, né? Que essa cor aqui ficou aqui, o décimo, tá? Aqui, esse aqui, ele está representando o centésimo. E aqui, o milésimo. Por quê? Lembra lá que eu falei que nessa parte, os números, eles é parte do todo, né? Então, quando eu falo em décimo, é porque algo foi dividido em 10 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente imaginar R$1, então imagina lá, R$1, né? Então, esse R$1, ele foi dividido em 10 pedacinhos. Quanto vai ficar em cada pedacinho? Vai ficar 10 centavos, né? Cada pedacinho aqui vai ser 10 centavos, certo? Então, o R$1, que seria no caso o inteiro, R$1, quando eu divido ele em 10 pedacinhos, ele vira isso aqui, ó. Não é? Entenderam? Ó, tá vendo? O meu inteiro, ele fica vazio. Por quê? Porque eu peguei o 1 e dividi, então eu não tenho mais o inteiro. Por isso que a casa fica com 0 aqui. E a parte decimal, ó, ficou 10 centavos em cada um, né? Então, quando eu leio isso aqui, ó, 0,1, aqui é o décimo, lembra lá? Daquela tabela que estava na outra folha? Então, aqui é o décimo. Quer dizer que eu tenho uma parte de 10, né? Então, 10 centavos é o quê? É uma parte de 10 pedacinhos em que a gente dividiu o R$1. Mas a gente também pode dividir esse R$1, ó, R$1 aqui. A gente também pode dividir esse R$1
em 100 pedaços. Ó, aqui a gente tem 100. Se eu dividir R$1 em 100 pedacinhos, cada pedacinho desse daqui vai ser 1 centavo, né? 1 centavo. Quer dizer que é 1 centésimo. Então, eu dividi 1 em 100 pedaços. Aqui, a gente tinha dividido R$1, né? Em 10 pedaços. Aqui, a gente dividiu 1 em 100. Então, se a gente dividiu, a gente não tem mais o inteiro, porque a gente não tem mais o real. A gente não tem o décimo, por quê? Porque a gente não dividiu em 10, a gente dividiu em 100. Então, a gente tem 1 centésimo. Isso no real seria 1 centavo, né? Porque a gente dividiu o 1 em 100 pedacinhos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, como o 1, aqui no décimo, ó, o 1 fica logo aqui depois da vírgula. Porque aqui a gente divide por... Deixa eu apagar aqui, senão começa a ficar muito rabisco, fica confuso. Porque aqui, ó, aqui a gente dividiu por 10, né? E a casa do décimo já é logo depois da vírgula, que é a casa do décimo, né? Então, fica 0,1. Aqui é por centésimo, então fica 0,01, porque a gente dividiu por 100 e a casa do centésimo é a segunda depois da vírgula. Então, o 1 fica aqui. Aqui, se a gente dividir o 1, a gente vai dividir aqui por 1000, ó. Por quê? Porque aqui são 1000 pedacinhos. Quando a gente divide por 1000, ele vai ser um milésimo. Então, a gente não tem o inteiro, porque a gente dividiu. A gente não tem a décima parte. A gente não tem a centésima parte. A gente só tem a milésima. Então, vocês estão vendo que a gente vai dividindo cada vez mais o inteiro, né? Por isso que tem a fração lá embaixo. Então, mais uma vez, ó. Mais uma vez aqui, só para a gente ver se todo mundo conseguiu entender, ó. Então, aqui, o décimo é quando eu divido algo em 10 partes. O centésimo, eu divido em 100 partes. E o milésimo, eu divido em 1000 partes. Se a gente pensar no real, por exemplo, vamos imaginar R$5 agora. Ó, toda vez que a gente fala que é reais, tem que colocar o símbolo aqui do real e do dinheiro, né, ó. Tá? Então, R$5. Se eu dividir R$5 com 10 pessoas, quanto cada pessoa recebe? 50 centavos. Então, seria isso aqui, ó. Né, ó. 50 centavos, ó. Tá? Ah, professora, eu tenho que pôr o zero aqui para ficar 50. Tudo bem. Mas vocês entenderam, ó, que quando a gente divide R$5, cada pedacinho desse aqui, ó, cada quadradinho desse daqui fica valendo 0,5 décimo, tá? Se eu pegar R$5, né? Se eu pegar agora R$5 e dividir com 100, em 100 pedacinhos, a gente vai ter 5 centavos, ó. Tá vendo? Então, fica 0,05 centésimos. Por quê? Porque a gente não dividiu em 10. Aqui, essa casa aqui do zero, é a casa do décimo. A gente não dividiu em 10, então ela fica vazia, ela fica com zero. A gente dividiu em 100, que é a casa do centésimo, ó. Então, é 0,05. Então, cada quadradinho desse daqui vale 0,05 centésimos. Agora aqui, se eu pegar esse mesmo R$5, né, e dividir ele em 1000 pedaços, aí ele vai ficar 0,0, porque aqui é a casa do décimo, ela fica vazia. A casa do centésimo fica vazia também. Ela vai ficar aqui o 5, ó. 5 milésimo.
milésimos. Então, vocês entenderam como a gente vai dividindo cada vez mais? Então, o número vai diminuindo, né? A gente divide por 10, 0,5. Divide por 100, 0,05. Divide por 1000, 0,005. Por que eu trouxe o desenho do material dourado? Para que vocês consigam visualizar o que representa, né, essa parte decimal do número. Desculpa. Representa, então, ó, que ele foi dividido. Aqui ele é dividido em 10, aqui ele é dividido em 100, aqui ele é dividido em 1000 pedacinhos. Então, por isso que aqui, agora eu vou voltar lá para outra atividade. Por isso que aqui, né, ele é representado pela fração. Né? Porque aqui o inteiro, então, ele é dividido em 10 pedaços, aqui em 100, aqui em 1000, aqui em 10.000, aqui em 100.000, aqui em 1.000.000, tá bom? Deu para entender? Vamos prosseguir aqui. Esse aqui eu vou explicar para vocês depois, eu só vou fazer um outro exercício aqui para poder explicar e fazer com vocês. Então, o número 2 eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o lápis. Então, isso aqui, a fração, ó, fração decimal. O que é a fração decimal? Quando ela é terminada aqui, quando o denominador dela, né, é 10, 100 ou 1000, tá? Então, nesse caso, ó, como que a gente lê essa fração? 10 é 7 décimos, não é? 7 décimos. Pensa lá no material dourado, lembra lá, a gente não está dizendo que isso aqui é o número de partes que vai ser dividido? Então, eu vou dividir o 7 em 10 partes. Então, ele ficaria assim, 0,7. Imagine você dividindo R$7 em 10 pessoas, né? Então, 0,7. Como que a gente lê? 7 décimos. É a forma de leitura é a fração que manda daí. Como que você lê a fração? 7 décimos. Então, como que é a leitura? 7 décimos. Então, a gente vem aqui e escreve 7 décimos. Certo? Continuando. Aqui embaixo agora a gente tem o 0,04. E agora? Não sei se é centésimo, não sei se é décimo, não sei se é milésimo. Claro que sabe. Como que você tem que fazer? Do mesmo jeito, quando a gente tem um número, né? Eu ensinei lá vocês. Imagina esse número aqui, ó. Coloquei um número qualquer ali. Imagina esse número. O que você vai fazer? Quando você quer saber o valor dele, lembra que a gente aprendeu? Coloca lá unidade, dezena e centena. Então, o 6 a gente sabe que é 6 unidades, o 8, 8 dezenas, então é 80, o 7 é 7 centenas, então é 700. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Aqui a diferença é que a vírgula está separando, então aqui é a unidade, que seria a parte inteira. E aqui é a parte decimal, então aqui é décimos e aqui é 100 décimos. Olha lá como você faz a leitura do número. Então você sabe que o 4 aqui é o quê? É 4 centésimos. Então, você já sabe fazer a leitura aqui, ó. Então, 4 centésimos. Né? E a fração? Ué, a fração você já fez a leitura, você já também falou fração. É 4, o quê? Centésimos. Ah lá, 4 centésimos. Tá? Vamos fazer o próximo aqui? O próximo a gente tem a leitura. 15 milésimos. Como que é isso na fração? 15 milésimos, olha lá, 15 sobre 1000, não é? Isso aqui não é 15 milésimos? E agora aqui no número decimal, como que a gente organiza? Bom, 0 porque a gente não tem um inteiro. Se é milésimos, quer dizer que seria a terceira casa aqui, ó, né? Então, o decimal está vazio, aí a gente põe o 15 aqui, né?
Porque, ó, a casa do decimal, do décimo, a casa do centésimo e a casa do milésimo. Olha lá, 15 milésimos, tá? Deu para entender? Tem mais um exercício ali embaixo, vou explicar e vou fazer um deles. Não vou fazer ele inteiro, como eu fiz aqui o 2, tá? Vamos lá. Por exemplo, ó, aqui na número 3, é para vocês colocarem em ordem decrescente, quer dizer, do maior para o menor. Eu não vou fazer isso com vocês, mas eu vou usar esses números para a gente fazer a leitura deles. Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, vamos aprender a ler esse número aqui, ó. Vou começar do primeiro. Então, a gente sabe que depois da vírgula é a casa do décimo e dos centésimos. Aqui é inteira, 7. É 7, o quê? 7,20 centésimos, ó. E aqui? Então, depois da vírgula é o décimo. Então, é 16,8 décimos. E esse aqui? Esse aqui é 1 inteiro, então é 1, vírgula. Aqui é a casa do décimo, aqui é do centésimo e aqui é do milésimo. Então, aqui é 1,3 o quê? Milésimos. Aqui, o 24 é o inteiro. Então, 24, vírgula. Casa do décimo, casa do centésimo. Então, 24,66 centésimos. Aqui, 12 inteiros, 12, o quê? Décimo, centésimo. Então, 12,3 centésimos. Entenderam? Então, da mesma forma que você colocava as casas para ler os números inteiros, para ler lá a classe dos milhares, né? Dos milhões, você vai fazer para ler a parte decimal, tá? Então, depois, o que vocês vão fazer com esses números? Colocar em ordem decrescente. Aqui vocês vão transformar a fração em decimal. Lembra lá que eu coloquei agora o material dourado para vocês? Olha lá, eu estou dividindo o 14 em 100, né? O 100, ele é a casa do centésimo. Então, lembra lá, é a vírgula, vem o décimo, o centésimo e o milésimo. Então, você vai estar dividindo por 100. Então, é essa casinha aqui que você vai ocupar, né? Só que como é 14, não tem como você colocar o 14 inteiro no centésimo. Então, fica o 1 aqui no décimo e o 4 nos centésimos. E aqui o quê? 0. Né? Então, você não ficou com nenhum inteiro. Então, 0,14 centésimos. Como você lê essa fração? Não é 14 centésimos? Então, o decimal é isso aqui. Né? Olha esse daqui. Esse aqui você vai dividir em 1000. Então, você tem a casa. Então, você vai ter a casa, ó, do décimo, do centésimo e do milésimo. Você vai estar dividindo por 1000. Então, a casa do décimo, ela vai ficar vazia. E aí, você vai ocupar aqui, ó, 97. Para quê? Para acabar no milésimo aqui, ó. Então, o número 97 milésimos fica assim, ó. Certo? Vamos continuar. Se você tiver dúvida, volta aqui, ó, que aqui a gente tem, né? Eu trouxe exatamente para isso, para que vocês consultem, né, ó. Então, a primeira casa é o décimo, quer dizer que foi dividido em 10 pedaços. Aqui é o centésimo, quer dizer que foi dividido em 100 pedaços. Aqui o milésimo, quer dizer que foi dividido em 1000 pedaços. E assim por diante aqui, tá? Bom, aqui, como que vocês vão fazer na 5? Na 5 vocês vão escrever como se lê, né? Porque eu não posso falar 0,7, 1,65, 2,563. Não, né? Tem um jeito certo de ler. Como que vocês vão fazer para ler? Põe lá as casas decimais em cima, ó. Então, é 0, 0, né? Ou 0,7 décimos. Você vai escrever aqui. E aqui é inteiro, né? 1 é 1, o quê? Você pode dizer 1 inteiro, né? 1 inteiro e décimo centésimo.
é 65 o quê? Centésimos. E aqui? Ó, décimo, centésimo, milésimo. Então, é 2 inteiros e 563 milésimos. Então, vai colocando as casas decimais ali em cima, a casa dos decimais, né? Para você conseguir ler. Aqui é a mesma coisa, tá? Os exercícios são iguais, que é porque eu quero justamente que vocês entendam bem isso. Então, você vai colocar as casas decimais e escrever aqui por extenso como se lê. E aqui resolver as operações, tá? Então, quando você vai fazer uma adição e uma subtração com vírgula, né? Que é com os números decimais, vocês têm que armar vírgula embaixo de vírgula. Então, 3,1 mais 4,64 mais 2,654. Por quê, ó? Porque o inteiro... Porque o inteiro, ó, aqui é a unidade, ó. Ela vai ser somada junto com a unidade, ó. Tá vendo, ó? Então, vírgula embaixo de vírgula para isso, para você separar a parte inteira da parte decimal. Aí aqui você soma os decimais, ó. 4. Aqui é 4 mais 5. 6 mais 6, 12 mais 1, 13. O que que acontece? Sobe. 3 mais 1, 4, mais 4, 8, mais 8, 10. E a vírgula você vai colocar exatamente na mesma direção, ó. Então, essa soma dá 10,394. Lendo corretamente na forma decimal, a gente pode dizer 10 inteiros ou 10,394 milésimos. Então, por isso tem que armar vírgula embaixo de vírgula, para somar decimal com decimal e somar inteiro com inteiro. E é a mesma coisa que vocês vão fazer com a subtração, né? Arma, conta, vírgula embaixo de vírgula e resolve normalmente como se não tivesse a vírgula. Aí lá no resultado você vai seguir a mesma linha e vai pôr a vírgula na mesma direção, tá? Esse primeiro exercício que eu pulei aqui é só para fazer a leitura de fração, né? Então, 3 sextos. Aí você vai colocar o numerador, é o número de cima, denominador, o número de baixo. Então, o 3 é o numerador, 6 o denominador. E aqui, fazer a leitura. A leitura é 3 sextos. Então, você vai escrever para mim aqui 3 sextos. Quem não assistiu à aula de fração, ela ainda está disponível, né, na página da escola. Então, você volta lá e assiste, porque eu já passei a leitura de fração, tá? Bom, gente, por hoje é só. Eu vou gravar um outro vídeo para português, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou fazer também a correção de matemática da semana passada, que toda semana eu faço, né, de um exercício ou dois. Também vou fazer em outro vídeo para esse não ficar muito extenso. Tá joia, pessoal? Então, até daqui a pouco.